24 de maio, 144 dias lendo a palavra de Deus ao seu coração através do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto. Eu quero que você pegue o seu bloco de anotações e sua caneta e anote as referências bíblicas que nós vamos ler no dia de hoje. 24 de maio, 144 dias. Nós vamos ler Atos capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 31, 1 Samuel capítulo 6 e capítulo 7 e o Salmo de número 53, ok? Anotou? Anote aí também o nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, que você vai conseguir acompanhar a leitura da Bíblia, a oração da fé e a palavra que nós ministramos ao seu coração todos os dias. Vamos fazer agora a oração da palavra. Deixe aí logo após a oração da palavra um copo com água preparado. Logo após a leitura da Bíblia eu vou fazer a oração da fé. Então vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós vamos ler a Tua palavra. E Senhor, abençoa os Teus filhos na leitura da Tua palavra. Fala comigo, fala com os Teus filhos, no nome de Jesus. Livro de Atos, capítulo 28, versículo 16 até o versículo 31, vamos ler. E quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda, mas permitiu-se que a Paulo morar sozinho com um soldado que o guardava. E aconteceu que após 3 dias Paulo convocou os principais judeus, tendo reunido, disse-lhes: homens e irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais, eu fui entregue como prisioneiro em Jerusalém nas mãos dos romanos, os quais, tendo me interrogado, queriam deixar-me ir, e não havendo em mim nenhuma causa de morte, mas, quando os judeus se opuseram contra isso, eu fui forçado a apelar a César, que não tivesse algo de acusar na minha nação. Por esta causa, portanto, vos chamei para vos falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta corrente. E disseram: nós não recebemos cartas da Judéia acerca de ti, nem veio algum dos irmãos anunciando, falando algo mal contra ti. Mas nós desejamos ouvir o que tu pensas, porque quanto a esta seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, foram ter com ele em seu alojamento, os quais ele expôs o testemunho do reino de Deus, persuadindo-os a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a noite. E alguns criam nas coisas que ele falava, e outros não criam. E discordando alguns com os outros, eles partiram após Paulo, falaram uma palavra. Bem falou o Espírito pelo profeta Isaías a nossos pais, dizendo: vai a este povo e diz: ouvindo, ouvirão, mas não entenderão, vendo, verão, mas não perceberão. Portanto, o coração deste povo está endurecido, e seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecham seus olhos, a fim de que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o seu coração, e se convertam e os cure. Seja, pois, o vosso conhecimento de que aos gentios é enviada a salvação de Deus, e eles a ouvirão. E tendo ele dito estas palavras, os judeus partiram, tendo grande contenda entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada, recebia todos que lhe procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo com toda a confiança, sem nenhum homem o proibindo-o. 1 Samuel capítulo 6 e capítulo 7. A arca do Senhor esteve no país dos filisteus 7 meses. E os filisteus convocaram os sacerdotes e adivinhadores, dizendo:
O que faremos com a arca do Senhor? Dizei como enviaremos ao seu lugar. E eles disseram: se mandares embora a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, mas seguramente devolvam uma oferta pela transgressão, então sereis curados. Sabereis que a mão foi removida sobre vós. Então disseram: qual será a oferta da transgressão que lhe devolveremos? E eles disseram: 5 hemorroidas de ouro, 5 camundongos de ouro, de acordo com o número dos senhores dos filisteus, pois uma praga esteve sobre os vossos senhores. Por isso fareis imagens das vossas hemorroidas, imagem de vossos camundongos que devastaram a terra. Dareis glória a Deus de Israel, e dareis glória ao Deus de Israel. Talvez ele deseje aliviar a sua mão sobre vós, e sobre os vossos deuses, e da vossa terra. Porque então endureceram os vossos corações como os egípcios e Faraó endureceram os vossos corações, quando ele havia operado maravilhosamente no meio deles, e eles não permitiram que seu povo fosse, e eles partiram. Agora, portanto, fazei um carro novo, e mandai e tomai 2 vacas que amamentam, sobre as quais ainda não tenha sido posto jugo. Amarrai as vacas ao carro, trazei delas seus novilhos para casa, tomai a arca do Senhor e a assentai sobre o carro. Ponde as joias de ouro, sobre as quais lhe retornais como oferta pela transgressão, em uma caixa ao lado. Mandai-a embora, para que possa ir. E vede ela subir pelo seu caminho próprio termo, até Bet-Semes. Então ele nos causou grande mal. Mas se não, nós saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi um acaso que sobreveio. E os homens assim fizeram: tomaram 2 vacas que amamentavam, a prenderam ao carro, trancafiaram com seus novilhos em casa, assentaram a arca do Senhor sobre o carro e a caixa dos camundongos de ouro e as imagens de suas hemorroidas. E as vacas tomaram o caminho reto até o caminho de Bet-Semes. Seguiram pelo caminho principal, mungindo enquanto seguiam, e não se desviaram para a direita e nem para a esquerda. E os senhores filisteus seguiram após ela até o limite de Bet-Semes. E os de Bet-Semes, ceifando sua colheita no vale do trigo, eles levantaram seus olhos e viram a arca e alegraram-se em vê-la. O carro adentrou o campo de Josué, e um Bet-Semita ali percebeu, onde havia uma grande pedra. Racharam a madeira do carro e ofereceram as vacas em oferta queimada ao Senhor. E os levitas fizeram descer a arca do Senhor, a caixa que estava com ela, dentro da qual as joias de ouro estavam, e colocaram sobre uma grande pedra. E os homens de Bet-Sebe ofereceram as ofertas queimadas e sacrificaram os sacrifícios no mesmo dia. Enquanto os 5 senhores dos filisteus viram aquilo, retornaram ao Ecrom no mesmo dia. E essas são as hemorroidas de ouro que os filisteus devolveram como oferta pela transgressão ao Senhor: uma por Astódio, uma por Gaza, uma por Aquelon, uma por Gade e uma por Ecrom. E os camundongos de ouro, de acordo com o número das cidades de filisteus, pertencentes aos 5 senhores, tanto das cidades fortificadas como as aldeias do campo, até a grande pedra de Abel, sobre a qual eles desceram a arca do Senhor. A pedra permanece até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Ele feriu os homens de Bet-Semes, porque haviam olhado para dentro da arca. Até ele feriu, e do povo 50.060 homens. O povo lamentou, porque o Senhor havia ferido muitos do seu povo com um grande massacre. E os homens de Bet-Semes disseram: quem é capaz de permanecer de pé diante do Senhor, Deus Santo? Quem subirá dentre nós? Eles enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo:
os filisteus trouxeram novamente a arca do Senhor. Descei e fazei-a subir até vós. Capítulo 7 de 1 Samuel. E os homens de Kiriat Jearim vieram, ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para a casa de Abinadab, no outeiro, e santificaram Eleazar, o filho, para guardar a arca do Senhor. Sucedeu, enquanto a arca permaneceu em Kiriat Jearim, o tempo foi longo, e se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava ao Senhor. Samuel falou à casa de Israel, dizendo: se verdadeiramente retornares o Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os vossos deuses estranhos e removei Astarote do meio de vós. Pregai o vosso coração para o Senhor, servi a Ele somente, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel puseram de lado os Balaim e Astarote e serviram somente ao Senhor. E Samuel disse: congregai todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Míspera e tiraram água e derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Enquanto os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor diante dos filisteus. E os filisteus disseram a Samuel: não cessem. E os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve da mão dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro ainda que mamava, ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor ouviu. Enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia o Senhor trovejou com grande trovão sobre os filisteus e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até chegarem abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra, a colocou entre Mispa e Sem e chamou seu nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados, e eles não entraram mais no termo de Israel, e a mão do Senhor esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel. As cidades dos filisteus haviam tomado de Israel foram restauradas a Israel, desde Ecrom a Gade. E os seus termos Israel libertou da mão dos filisteus. Houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. E ele ia de ano a ano, rodeava Betel, Gilgal e Mispa, julgava Israel em todos aqueles lugares. E o seu retorno para Ramá, pois estava lá a sua casa. E lá ele julgava Israel, e lá ele edificou um altar ao Senhor. Salmo 53. O tolo disse no seu coração: não há Deus, eles são corruptos e cometeram abominável iniquidade, e não há ninguém que faça o bem. Deus olhou lá do céu sobre os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Cada um deles se virou, eles todos se tornaram imundos, e não há ninguém que faça o bem, nem sequer um. Os trabalhadores da perversidade não têm nenhum conhecimento. E os que devoram o seu povo são como que devoram pão. Eles não clamaram a Deus. Lá estavam eles com grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou seus ossos daquele que acampa contra ti. Tu os envergonhaste, porque Deus os desprezou. Se a salvação de Israel viesse de Sião, quando Deus trouxer os cativos do seu povo, Jacó se regozijará e Israel será
feliz. Finalizamos a leitura da palavra do dia de hoje. Quero que você prepare o seu copo com água. Prepare aí o seu copo com água e vamos fazer agora a nossa oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da leitura da Tua palavra, do livro de Atos, onde, Senhor, nós vimos ali a Tua ação poderosa, onde o Evangelho chegou até os gentios. A salvação foi pregada para nós, Senhor, e nós te damos glórias, louvores por isto. Senhor, a bênção que Tu fez, Senhor, com o Teu povo de Israel, que nós lemos em 1 Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é aquele que nós rogamos, clamamos e temos a certeza que nós somos ouvidos e somos respondidos. Por isso abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, livra o Teu povo. Nós repreendemos toda enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, nós repreendemos todo mal, todo vírus, tudo que é contrário ao poder do Teu nome. Não resista o poder do Teu nome, porque a Tua palavra diz que tudo que nós clamarmos em nome de Jesus, crendo, nós receberemos. Então nós cremos no poder do nome de Jesus, para curar, para libertar, para salvar, para abrir portas, para abençoar o Teu povo que está em aflição, que está em prova, que está passando pelo vale da sombra e da morte. Deus, cura o Teu povo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Pegue o seu copo com água e beba. Receba o seu milagre, a cura seja renovado pelo poder do nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua história, em nome de Jesus.